Olá pessoal, nós vamos começar então o assunto de hoje, o ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados. Nas aulas anteriores nós estudamos a interpolação, que é um método onde nós buscamos ajustar uma função em cima de pontos conhecidos ou próximo a uma função conhecida para alguns pontos. A interpolação ela é interessante quando você quer trabalhar dentro de um intervalo de pontos. Mas, quando você precisa extrapolar e além desse intervalo, ter uma noção gráfica dessa função nova, a interpolação é bastante limitada. A interpolação força com que essa nova função passe nos mesmos pontos que a função original ou que os resultados do experimento obtiveram. Mas nem sempre passar nos pontos é a melhor opção, porque muitas vezes esses pontos possuem erros inerentes do próprio experimento. Então, por isso, a gente vai estudar agora o ajuste de curvas, que é essa ideia de buscar entender o comportamento de uma função a partir de alguns pontos conhecidos, ou aproximar uma função a partir de outra função, sem necessariamente passar exatamente naqueles pontos. Ok? Então, nós vimos aí anteriormente a interpolação, mas agora então a gente, por esses dois motivos, quando a gente pode querer extrapolar, né, fora do intervalo de tabelamento, ou mesmo entendendo que podem existir erros inerentes ao processo, a gente então vai buscar uma outra maneira de encontrar funções, né? Seja a função a partir de uma tabela, ou uma função por aproximação de outra função, que nos permita extrapolar com uma margem de segurança maior, que nos permita buscar a função mais próxima daquela real que existe ali. Ok? Bom, existem dois casos para a gente fazer o ajuste de curva. O caso discreto é aquele caso onde a gente olha ponto a ponto. Ok? Então a gente vai analisar o ajuste de uma curva dentro de um conjunto de pontos. Já no caso contínuo, a gente vai fazer essa análise dentro de um intervalo. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho diferente cada um deles. Vamos começar pelo caso discreto. Tá? Então no caso discreto, o que eu desejo é encontrar essa função aqui, φ de x, que melhor aproxima f de x, conhecendo-se apenas alguns pontos tabelados de f. Ou seja, eu sei quem é f? Não. Não sei. Eu vou buscar uma φ para substituir a f, para ficar no lugar da f. E o que eu sei da f são os pontos tabelados. Diferente da interpolação, eu não vou obrigar que a φ passe por esses pontos, mas eu vou usar esses pontos como referência para obrigar que a minha função φ de x passe o mais perto possível desses pontos tabelados. Esse vai ser o objetivo. Eu quero passar o mais perto possível, me aproximar ao máximo. Tá ok? Então eu tenho pontos dentro de um intervalo AB e eu vou escolher funções. Veja aqui que esse escolher está entre aspas, porque essa escolha nem sempre é uma escolha aleatória, tá? Não é uma escolha aleatória. Algumas vezes ela é pré-determinada, outras vezes ela é feita a partir de uma análise. Tá? Eu vou escolher então funções G1, G2, G3 até Gn, e eu vou obter n constantes α1, α2, αn, tais que a minha função φ de x vai se aproximar de f sendo escrita como uma combinação linear destas funções. Esse modelo é chamado de modelo linear, por ele vir de uma combinação linear, né? Os coeficientes α1, α2, α3, eles aparecem linearmente. As funções g1 de x, g2 de x, gn de x, elas não precisam ser funções lineares. Eu posso ter uma função exponencial, eu posso ter uma função quadrática, sem problema nenhum. Ok? Mas é uma combinação linear de funções para gerar a função φ de x, que vai ser a função que mais aproxima f de x. E aí então vem a primeira questão.
como escolher essas funções φ de x? Veja que essa escolha também vai estar presente lá no caso contínuo, não só no caso discreto. Só que no caso contínuo, muitas vezes a gente vai pré-determinar essas funções. Tá? Aqui, eu posso realizar essa escolha basicamente de duas maneiras. Ou eu conheço o experimento, eu sei que esse experimento tende a uma reta, eu sei que esse experimento tende a uma parábola, eu sei que esse experimento, tá entendendo? Tende a uma curva exponencial, uma curva logarítmica. Ou seja, eu conheço o comportamento prévio do que eu espero encontrar nas respostas, e aí eu uso aquelas funções deste comportamento prévio como funções de base, G1, G2, Gn. Ou eu também posso plotar esses pontos, né, no gráfico. Eu posso pegar esses pontos, jogar o gráfico dos pontos tabelados, e aí eu consigo enxergar no plano cartesiano o que a gente chama de diagrama de dispersão. Através do diagrama, eu vou ter uma ideia de qual curva, de qual função melhor se ajusta aos dados. É olhando e analisando. Vai ser um processo de escolha a partir de uma imagem. Poxa, né? Os meus pontos, né? Imagina que está um plano cartesiano. Os meus pontos estão com um comportamento assim, ó, fazendo uma curva se aproximando do eixo x. Parece uma função exponencial. Opa, vou usar a ideia de função exponencial. Vamos ver um exemplo disso. Imagina que o meu experimento retornou esses pontos. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. O meu experimento retornou esses 11 pontos, esses 11 valores recebidos ali. O que eu vou fazer? Eu vou plotar um por um deles no gráfico e analisar qual é a figura que aparece. Então eu vou colocar lá no gráfico menos 1 para x, 2,05 para y, menos 0,75 para x, 1,153 para y, e assim por diante. Eu usei aqui uma ferramenta chamada GeoGebra para fazer essa plotagem. E a gente pode analisar ela depois com mais calma, tá? Inclusive na aula síncrona eu posso mostrar aí como é que ela funciona. Ela é muito fácil de se trabalhar, tá bom? Então olha lá, plotei e cheguei nesta imagem. Poxa, professor, olhando para essa imagem, né, uma reta está fora de cogitação. Uma curva exponencial logarítmica também. Isso aqui está com uma cara de parábola, né? Você vê que tem uma curvatura aqui, que chega um momento que para de ter curvatura e começa a ter curvatura para cá. Está com uma cara de parábola, professor. Opa, então isso daqui me remete a uma função quadrática, uma função do segundo grau. Aí eu posso pensar, bom, ax ao quadrado mais bx mais c. Mas espera lá, é uma função de segundo grau que está passando na origem. Uma função de segundo grau que está passando na origem, ela não tem, ela tem a imagem, né, 0, 0. Então quando x é 0, a imagem é 0, ela não tem termo independente. Mais do que isso, né, esse desenho aqui nos remete a uma função parecida com g1 de x igual a x ao quadrado. Então eu vou buscar talvez uma função assim. Mas qual delas? Pode ser x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Todas essas são funções passando pela origem. E quando eu olho aqui, ó, né, eu tenho aqui a x ao quadrado. Opa, essa não está boa. Porque ela ficou com todos os pontos aqui, ó, com exceção da origem, né, que ela passou exatamente em cima, ficaram todos acima dela. Quando eu olho para verde, vê que ela até passa perto do A, do B. Eu não sei se ela passa exatamente no A e no B, mas é muito perto. Né? Só olhando assim, só de olho, eu não consigo afirmar. Mas é muito perto, então ela tem alguns pontos muito próximos. É uma boa aproximação. A roxa já deixou de desejar, porque já tem pontos que ficam mais distantes. Então talvez seja algo próximo a esse 2x ao quadrado aqui. Mas ainda assim, a minha pergunta agora é, como determinar esse alfa 1?
como determinar, sabendo que o meu G1 é x ao quadrado, como determinar esse coeficiente α1 que vai multiplicar ali? Bom, é a decisão que você vai ter que tomar. E para isso você vai buscar minimizar os desvios a cada um dos pontos. Minimizar essa diferença. Bom, o desvio aqui é esse, né? Mas se eu calcular o desvio, deixa eu mudar aqui para uma verde. Se eu calcular o desvio aqui com a reta verde, aqui nem vou desenhar. Aqui o desvio é mínimo, aqui tem um desviozinho, aqui tem um desvio, né? Aqui é ridiculamente pequeno, aqui tem desvio. Eu tento buscar a menor combinação de desvios. E é isso que nós vamos analisar. Quando eu vou para o caso contínuo, aí eu não vou analisar ponto a ponto, eu vou analisar dentro do intervalo. Eu vou deixar o caso contínuo para ver no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso. Beleza?